Cantamos ao Senhor e louvamos o seu nome. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo no livro de Efésios. Nós estamos no capítulo 5. Hoje nós adentraremos o capítulo 5 de Efésios. Convido a você a abrir a sua Bíblia comigo. Capítulo 5 de Efésios. Nós vamos falar sobre o tema caminhando em amor fraternal, do capítulo 5. Nós vamos meditar até o versículo 7. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos falar sobre caminhando em amor fraternal. Nós encerramos a semana passada o capítulo 4 e terminamos falando sobre as exortações que o apóstolo Paulo dá acerca da santidade, aquilo que ele traz, mostrando o que nós não devemos fazer, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho, uma vez que fomos transformados pelo Evangelho. Ele vai dar essas recomendações, deixando para abandonar toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí, o versículo 32 do capítulo 4, ele vai dizer: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E falando nesse assunto de perdão, a chamada dos cristãos, que é para serem imitadores de Deus. E agora nós vamos, depois dele falar sobre o perdão, de perdoar uns aos outros, ele vai dar essa chamada para sermos imitadores de Deus. Nós vamos ler o versículo 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Quem achou pode ler, por gentileza, até o versículo 7, que nós vamos expor hoje. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavras doces, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou aberrante, que a idólatra tenha no reino de Cristo Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Amém. Até aí. Paulo agora ele vai chamar a atenção para os cristãos que devem então seguir aqui o exemplo de Deus, né? O exemplo de Deus que nos amou ainda quando éramos seus inimigos. Paulo vai chamar: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E essa questão de imitar a Deus é no sentido de toda a sua disposição, toda a disposição de Deus, a qual Deus nos amou ainda quando éramos seus inimigos.
E aí Paulo diz, como imitadores do Senhor, os cristãos devem então demonstrar esse mesmo amor e negar a si mesmo. Então, ser depois imitadores de Deus é mais do que meros seguidores, o que Paulo vai tratar aqui. O que vocês não podem ser é mais do que um mero seguidor, meros seguidores. Esse exemplo, seguir um exemplo, esse exemplo que ele está relatando aqui é imitar o próprio Deus nas suas ações, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus demonstrou dentro do seu amor. Sede imitadores, e Paulo vai dizer, sede imitadores como filhos amados, que vocês pratiquem, que vocês vivam esse amor, não sejam meros seguidores, mas que vocês vivam isso, que vocês cada dia mais vocês continuem vivendo ou tornando-se cada vez mais parecidos com a atitude de Deus em nos amar, quando ainda éramos pecadores. Então esse é o sentido que Paulo vai demonstrar aqui, e isso deve chamar a nossa atenção, porque nós temos uma grande dificuldade, ou por que não dizer, nós temos uma grande facilidade de amar aquele que nos ama. Essa é uma grande realidade. É interessante porque Paulo ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. É exatamente isso. Paulo está mostrando que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Não houve algo em nós não fomos nós que o amou primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos ama primeiro. Então, é imitar o próprio Deus. Então, essa palavra que Paulo vai dizer, imitadores, sede meus imitadores, sede imitadores de Deus, ela significa estritamente tornem-se, ou sejam, tornem-se como Deus, com as atitudes de Deus. Não é que você vai ser santo na plenitude de Deus, não é isso, mas é nas atitudes, é na disposição. E o que deve chamar a nossa... Hoje o trem veio, hoje o trem está passando. Deixa ele passar. Então ele diz, o que Paulo quer dizer é torna-se. E Paulo chama a nossa atenção para isso, porque o que ele está nos demonstrando é que nós não devemos amar as pessoas. Nós não devemos amar as pessoas só pelo fato porque nós damos bem com ela. Não é esse grau que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que ame as pessoas, além do que elas sejam. Porque Deus amou vocês ainda quando vocês eram inimigos dele. Então esse imitar e tornar-se com esse sentido, com esse significado de conduta, de entrega, é exatamente isso. Então, que glória que nós teremos quando nós, eu amo meu irmão, amo meu irmão Diego me ama, então eu amo, está tudo certo. Não é esse amor, é amar aquele lá que muitas vezes te ofendeu, é amar aquele que muitas vezes te fez mal. Jesus vai dizer, os discípulos perguntam para Jesus, mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Então eu tenho que amá-lo 70 vezes 7, eu tenho que amá-lo. É exatamente isso que Jesus vai dizer. E o que Paulo está dizendo, ser imitador, é amar as pessoas, aquelas pessoas que muitas vezes te feriu, te maltratou, te fez mal. E Paulo está dizendo, sede imitadores de Deus. Sede imitadores porque Ele amou vocês incondicionalmente. Ele amou vocês quando vocês eram inimigo dele. Ele amou vocês sem que vocês o amassem. Por que nós amamos a Deus então agora? Porque Ele nos amou primeiro e colocou seu amor em nós.
então nos dá condições de amá-lo. Então é tornar-se, então aqueles que são feitos filhos de Deus pela graça, deve-se então tornar-se mais parecido com o Pai Celestial. Paulo está falando para os cristãos, para os gentios, para os judeus, que então vocês têm que se tornar mais parecidos como filhos de Deus. Vocês têm que se tornar mais parecido com o Pai Celestial. Vocês têm que se parecer com Ele. Olha, abre comigo. Mateus capítulo 5, versículo 44. E também o versículo 48. Abra comigo e leia, por favor. Mateus 5, 44 ao 48. O outro pode ler para mim. Lucas 6, 36. Então nós devemos ser mais parecidos com o Pai Celestial. Quem achou pode ler. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Peraí, só até aí. Então, para que eu me torne filho do Pai Celeste, eu tenho que fazer o quê? Amar quem? Meu melhor amigo? Amar aquele que eu amo? Amar aquele que eu está junto comigo a todo momento? Não, amar quem? Vossos inimigos que vos perseguem. Para que vocês se tornem filhos do Deus amado. Mas pode ler, pode continuar lendo. Para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, Jesus falando sobre do amor ao próximo, o sermão da montanha. É interessante que ele diz, porque ouvistes que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. É isso que vocês têm ouvido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então você perceba, quando Paulo está mostrando ser imitadores de Deus, é nesse sentido aqui. E vou repetir, porque Deus, ainda, enquanto nós éramos ainda inimigos dele, Deus nos amou de tal maneira. Jesus está fazendo a mesma coisa. Assim como meu Pai amou vocês, então vocês amem. Porque a pessoa parece que ele acha que ele não era inimigo de Deus. Mas nós éramos inimigos de Deus. Completamente declarados inimigos de Deus. Mas lê para mim também Lucas, o capítulo 6, 36. Lucas 6, 36. Você achou? Pode ler. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Falando do amor ao próximo. É esse imitar, tornar-se filho de Deus. É tornar-se, é manifestar, é tornar-se mais parecido com o Pai Celestial. Como o Pai amou, como o Pai foi misericordioso, assim também nós temos que imitar a Deus nas suas atitudes e ações relacionadas ao ser humano. Nós temos que amar, nós temos que ser misericordiosos. E aí tem pessoas que querem misericórdia de Deus, mas não têm misericórdia de ninguém. Mas aí, tornar-se parecido, mais parecido com Deus, nós devemos tornar-se mais parecido com Deus pela perseverança constante e a imitação do modelo divino. Nós temos que ser perseverantes pela perseverança em amar, pela perseverança constante em amar, pela imitação de Deus, que nós nos tornamos então parecidos, que nós então tomamos o exemplo, assim como os cristãos devem seguir esse exemplo de Deus. E nós temos que seguir esse exemplo de Deus em perseverança constante. Nós temos que ser
nós temos que imitar esse modelo de misericórdia, esse modelo de amor. É exatamente isso que Paulo está falando, pois sede como filhos amados. E aí ele vai dizer aqui no versículo 2, e andai em amor. A palavra aqui, de fato, o apóstolo, ele alargaria a esfera, então, de imitação de Deus, de um simples espírito perdoador, para uma manifestação do amor em todos os outros sentidos aqui. Porque ele vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai continuar em letra minúscula, perceba aí que ele continua o assunto, e ele diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, esse amor deve ser demonstrado com a constância indicada por mais um outro uso da palavra, que ele vai dizer andai. Andai é ser constante, está em movimento, continue andando em amor, continue tendo a atitude em amor. Então o amor, ele deve caracterizar o progresso diário. É isso que ele está falando. Então vocês têm que ter um progresso diário. Esse amor deve ser um progresso diário do cristão ao longo da estrada da vida cristã. Então esse andar em amor é constantemente andando em amor, constantemente, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, Cristo andou aqui nessa terra em constante amor. Houve um progresso diário de Cristo nessa vida, na estrada dessa vida, andando em amor, praticando esse amor. Então, esse versículo, ele resume então toda a sessão. Então, e coloca de lado todas as outras negativas com seu único mandamento positivo: andai em amor. Andai, tenha progresso no amor de vocês. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então, esse andar em amor, Cristo, ele vive de uma forma sacrificial. Cristo vive esse amor de uma forma sacrificial, de uma entrega total. Todos os dias, Cristo demonstra a sua vida diária, na estrada dessa vida, demonstrando o seu amor constante de sacrifício, de negação de si mesmo. Ele vai respondendo ao amor, esse amor motivado pelo próprio amor, esse amor possível, esse amor que se inicia do próprio Cristo. E essa é uma das grandes temas da literatura joanina, que esse amor sacrificial de Cristo é um amor constante. Cristo andando na estrada da vida em pleno e perfeito amor. E esse amor sendo demonstrado na sua própria renúncia. Um amor sacrificial, um amor de entrega. Ele diz que como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, a si mesmo por nós se entrega. Por nós, como oferta, como ele se entrega. Então seu amor foi expresso em dar até o ponto de sacrifício. Ele se sacrifica. Olha comigo, Gálatas 2:20, volta um pouco atrás aí. Olha o que Gálatas vai dizer, que Paulo vai dizer em Gálatas 5:20. Se você achou, pode ler. É Gálatas capítulo 2, versículo 20, perdão. Gálatas 2:20. Olha o que ele diz. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele não vive não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então, a vida dele é para viver para Cristo. A vida dele é ser um imitador de Cristo. A vida dele é dar continuidade. A vida dele é um progresso diário de demonstração de alguém que imita Cristo em todas as suas pisadas, em todo o seu viver aqui na terra. Então, essa demonstração, é esse ponto de sacrifício que Paulo vai dizer. Isso implica dizer que o amor cristão, então, deve ser semelhante, expresso em doação e em sacrifício. É isso que quer dizer, que deve ser, então, semelhante, expresso em doação e sacrifício. É esse amor que Paulo está falando, que nós devemos seguir, que nós devemos imitar. Então, ele entrega a sua vida por nós, e sua vida por nós requer a resposta, então, de darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. A resposta que nós devemos dar por esse amor sacrificial, por essa entrega, por esse sacrifício, a resposta que nós devemos dar, então, é a nossa vida, é a nossa entrega, é a nossa vida pelos irmãos. Lê para mim João 15, 12. Olha o que diz lá em João 15, 12. Se eu achar primeiro aqui eu leio, para a gente ganhar tempo. João 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? Qual foi a forma do amor de Cristo? Me fale aí. Sacrificial. O que mais? Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós devemos dar como resposta de vida esse sacrifício. Ele diz: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como ele nos amou, assim como ele se entregou por nós, assim como ele renunciou por nós, assim como ele deixou toda a sua glória por nós, assim como ele foi ofendido por nós, assim como ele foi envergonhado por nós, assim como ele foi desprezado por nós, assim como ele foi humilhado por nós, assim como ele foi deixado para trás por nós, assim como ele foi abandonado na cruz por nós, assim como ele foi rejeitado pelo próprio Pai por nós, por causa dos nossos pecados. Esse é o mandamento dele, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando Paulo está mostrando essa questão de ser imitador e andar nesse amor, é andar nas pisadas de Jesus, é fazer o que Jesus fez, ou melhor dizendo, é fazer o que Jesus faria, é caminhar nas suas pisadas, ser imitador de Cristo. Então não é simplesmente é ser um mero seguidor, não é ser um mero seguidor, mas é ser um próprio imitador de Deus, é tornar-se perseverantemente, constantemente, um imitador do Pai Celestial. Então por isso que ele diz, vocês têm que ser imitador, é nesse sentido, é nesse contexto. E nós precisamos buscar em Deus essa graça para vivermos isso aqui, para amarmos aqueles que não nos demonstram nenhum amor. E quão difícil é nós amarmos nossos inimigos, ou é fácil? Vai falar aí que isso é fácil. Você tem maior facilidade de amar o seu inimigo, pisou em você, pisou no teu calo, fez tanta coisa. É fácil amá-lo? Mas como que se torna então possível nós amá-los? Quando nós olhamos para o exemplo que Cristo deixou para nós. Quando nós olhamos para o exemplo do amor de Cristo por nós, a forma, a maneira, o ato do amor de Deus por nós. É isso que Paulo chama a atenção da igreja. É isso que Paulo está chamando a atenção. Vocês precisam olhar para Cristo. Vocês precisam olhar para Cristo para ver como ele amou, como que ele amou vocês. E aí ele vai continuar falando agora no versículo 3, nós vamos ver aí,
o versículo 3, ele vai falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas. E aí parece que ele muda, né? Da água para o vinho. Parece que ele muda da água para o vinho. Ele vai tratar isso aí, parece que ele vai mudar da água para o vinho. Ele vai dizer assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Ele vai chamar a atenção aqui. Ele falou isso, ele usou esses termos lá no capítulo 4, versículo 17 ao 24. Paulo, ele falou a questão do homem despojar-se do velho homem, revestir do novo. Ele falou mais particularmente em abandonar-se o sentimento de engano. E agora ele vai nos trazer, ele vai mostrar agora sobre as obras das trevas, que ele vai chamar a atenção nossa. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nós temos que lembrar que Paulo, ele vai retratar aqui, falando, e ele conhecia muito bem, ele conhecia os perigos que ameaçavam a vida dos seus leitores naquela sociedade que eles viviam. Então ele vai falar francamente a esse respeito, ou dessa palavra que quer dizer, dessa impudicícia, dessa impureza, que quer dizer a porneia, que pode incluir aqui a ideia da imoralidade que ele vai usar, ou seja, a perversão sexual que ele está tratando aqui, é exatamente isso que ele vai tratar, que a cidade de Éfeso, com seu templo pagão que era dedicado a Diana, e nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 19, do versículo 23 ao 31, ele está fazendo então uma alegoria da sociedade entregue à imoralidade sexual e à ganância desenfreada. Então, Paulo vai aqui nesse versículo 3 advertir os cristãos em Éfeso, boa noite, advertir os cristãos em Éfeso para que evitassem essas concupiscências. Paulo conhece o histórico do lugar. Paulo conhece o histórico dos gentios. Então ele chama a atenção, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer, e essa impudicícias, essa impureza é do ato sexual, da ganância sexual. É isso que ele está falando. É exatamente isso. Ele vai dizer, ou cobiça, nem sequer nomeie-se entre vós como convém a santos. Ele está falando que, olha, vocês não tenham nenhum tipo dessas conversas imorais. Ele está falando da imoralidade, ele está falando de moral aqui. Ele está falando da imoralidade, ele está falando da perversão sexual. Ele está falando dessa perversão sexual de todos os tipos, de quase todos os tipos, ou seja, que envolve tudo que opera contra a união. E que isso pode derrubar toda a vida entre um homem e entre uma mulher, dentro da santidade e dos laços matrimoniais, Ele trabalha isso aqui dizendo, vocês nem sequer falem sobre esses assuntos entre vocês, nem sequer nomeiem entre vós como convém a santos, porque isso não convém a vocês. Tratando desse assunto, falando desse assunto, ele considerando essa imoralidade tanto como impurezas ou como a cobiça, no sentido que a palavra pleonexia, que ela foi usada, essa palavra lá no capítulo 4, versículo 19. Então ele mostra, ele emprega então nessas passagens, falando sobre esses pecados da carne, a imoralidade que é a impudicícia ou a impureza, porque essa pureza que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, a pureza ela significa o controle e direção dos poderes e impulsos sexuais de acordo com a lei e o propósito de Deus. Ele está dizendo que vocês
não façam isso, que vocês não entrem em essas questões, vocês não nomeiem, vocês não falem sobre isso. E ele vai continuar dizendo no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então ele está dizendo aos cristãos que vocês não se portem, antes de se voltar para o lado. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, sobre essa conversa que não deve existir na vida do cristão. Ele fala sobre, primeiro ele fala, boa noite, ele fala sobre essa conversação torpe, essa palavra genérica, que quer dizer uma linguagem obscena. Então ele diz que vocês não entrem com essas conversações, essas conversas imorais, com essas palavras obscenas. Ele vai dizer depois que não deve se excluir tudo que é vergonhoso e tudo que deixa envergonhado um homem moralmente sensível, alguém moralmente correto, alguém moralmente que busca a santidade. E aqui eu chamo a sua atenção para isso, porque o que o apóstolo Paulo está falando é uma coisa muito séria isso aqui. Infelizmente, nós pegamos crentes que se dizem cristãos com todo tipo de conversa imoral, conversas sensuais, conversas imorais. É interessante que ele vai dizer aqui, nem conversação, versículo 4, torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Isso inconvenientes. E essas conversas que ele está dizendo traz constrangimento. O que ele está querendo dizer? Eu falo, vocês não constrangem as pessoas, não constrangem os vossos irmãos, os irmãos que buscam a santidade, porque isso acaba constrangendo as pessoas que estão à volta de vocês. Então ele está falando, não tem essas conversas imorais. Pelo contrário, falem sobre ações de graças, falem de coisas de Deus, falem de coisas da graça de Deus, falem das coisas do alto. Então ele chama atenção para essa conversação torpe, ou seja, essa linguagem obscena, que provavelmente deixaria alguém envergonhado moralmente. Ele então proíbe as palavras vãs, ou seja, o tipo de conversa que, segundo ele vai falar, que são palavras tanto sem sentido quanto sem utilidade nenhuma. Ou seja, essa palavra é como se fosse palavra vã, é como se fosse um homem bêbado que fala palavras sem sentido, palavra que não tem sentido nenhum. E às vezes você chega em certas conversas que você vai conversando e você percebe que não tem Deus na conversa. Não tem a graça de Deus na conversa. Você vai ouvir piadas chulas, chocarrices, e às vezes as pessoas constrangendo quem está do lado, com brincadeiras imorais. Interessante que às vezes as pessoas mesmo que fazem isso, elas não percebem que isso é imoral. Elas não percebem que está trazendo constrangimento, porque ela está tão acostumada com a situação que ela já não percebe mais. Mas o que Paulo está chamando e está proibindo isso, essa conversação torpe, essas palavras vãs, essas chocarrices que também são proibidas, que quer dizer essa conversa inútil, né? Essas chocarrices são conversas inúteis, que não vai trazer nenhum benefício, que não vai glorificar o nome de Deus, que não vai fortalecer a minha vida, que não vai trazer glória para Deus. Então ele diz, olha, vocês não devem entrar nessas conversas. Vocês têm que se portar como filhos de Deus, como santos de Deus, vocês têm que imitar a Deus. E a grande pergunta é, se Jesus estivesse no lugar de vocês, Jesus faria isso? Será que isso não acontece no meio de muitos irmãos, essas conversas imorais aqui? Ou você acha que não? Hoje eu ouvi um relato que o rapaz, ele disse assim, que trouxe um moço para pregar e depois da pregação levou esse moço para um lugar para comer. Isso aconteceu mesmo.
E depois, antes da pregação, levou o moço para comer, para almoçar, para comer alguma coisa. E levou ele num lugar, uma área de alimentação dentro de um shopping. Ele disse que esse rapaz que levou ele para fazer a refeição, falou que esse pregador, todas as menininhas que passavam, ele comia as meninas com os olhos, ele seguia mesmo. Isso antes dele pregar. E é famoso, é um dos pregadores famosos aí. Esse rapaz, ele ficou completamente desacorçoado, ele tá revoltado, ele não quer nem ver, nem pintado de ouro. E aí, essa questão que Paulo está tratando, é muito sério isso aqui que ele está falando. Eu já vi muito crente acabar constrangendo outros cristãos por conversas inúteis, fúteis, conversas imorais. O cristão não pode ter linguajar imoral. O cristão não tem que entrar em roda de piadinha. O cristão não tem que entrar em conversações sensuais. Nós temos que olhar para o Salmo primeiro e ver: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No entanto, você vê muitas vezes os crentes, os próprios crentes que se dizem cristãos, sentados, parados nesse movimento imoral que não convém aos santos. Obviamente, Paulo está falando daquilo que eu disse. Ele está falando lá da cidade de Éfeso, mas isso ele trazendo para nós, ele proíbe essa conversação torpe, essa linguagem obscena, essas palavras vãs, essas chocarrices, essas conversas inúteis, que isso não deve existir no meio do povo de Deus, a um santo de Deus. Porque aquele que imita a Deus, ele não pode se sujeitar a essa forma. Ele vai dizer, antes pelo contrário, ações de graça, fale das coisas de Deus, fale das coisas do alto, fala da graça, fala da glória de Deus, fala da bondade de Deus, fala do sacrifício de Cristo, fala da obra de Cristo, fala da cruz, fala do amor, fala do poder, fala da bênção, fala da vida vindoura de Cristo, fala da eternidade, fale da santidade. Paulo está dizendo, fale de ações de graças. Você já viu alguns cristãos já se submeter a esse tipo de imoralidade? Você já viram isso acontecer? Eu já vi, várias vezes. E ele diz então, antes pelo contrário, ações de graças. Ele vai falar, ele trata isso, antes vocês falem do amor de Deus, falem da graça de Deus, falem o que a graça fez. Ele vai dizer no versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o que ele vai mostrar aqui. Então ele diz que a vida cristã ela não deve ser então degenerada por torpezas, nem por chocarrices, porque por essas coisas o homem não honra a Deus, nem de nenhum modo. E ele vai dizendo então, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Ele está falando que a avareza é idolatria. O avarento é idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. É exatamente isso que ele está falando. Então, vocês precisam saber disso. Vocês foram tirados desse meio. Então, vocês saibam disso, que essas pessoas que se portam dessa forma, que vivem dessa maneira, elas não têm entrada no reino, não têm herança no reino de Deus. Não fiquem sabendo disso. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Elas não entrarão no reino de Deus.
Então, em muitos ciclos religiosos, a falta então de princípios morais revela então a contradição da palavra de Deus. Então você vê em muitos ciclos religiosos que a conduta, que a fala, ela contradiz com a palavra de Deus. Pessoas contradizem com a palavra de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas que na sua vida, na sua atitude, na sua prática, elas contradizem a palavra de Deus. Porque elas professam uma coisa e praticam completamente outra coisa. Então o impuro, o ganancioso, não terá herança no reino de Deus. Eles não terão. A ideia aqui é que Paulo está falando, vocês saibam disso. Então olhem para aquelas pessoas que estão nesse meio, para aqueles que estão nesse meio. Vocês estavam naquele meio, vocês foram salvos pela graça. Então vocês olhem para eles e vejam que eles não entrarão no reino de Deus. É isso que ele quer dizer. Olha para isso e veja que eles não entrarão no reino de Deus. Que eles não receberão a herança do reino de Deus. É isso que ele está falando. Então, fiquem certos disso. Que jamais receberá uma parte no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então vocês ficam certos disso, que eles não entrarão no reino de Deus. Então de que forma vocês têm que se portar? Completamente ao contrário. Ele vai dizer no versículo 6, olha comigo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ninguém vos engane com palavras vãs. Estais certo disso. Ninguém vos engane. Que nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, terá herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então, ele vai mostrando isso e fala, vocês não se enganem com isso. Portanto, versículo 7. Não sejais participantes. Não sejais participantes com eles. E aí ele mostra, Paulo conclama os seus leitores a não serem, a não se tornarem como eles. Não sejam participantes com eles. Não se unem a esses pecados vergonhosos. Não se unem aos filhos da desobediência, porque se unir dessa forma é negar completamente a sua profissão de fé. Pode perguntar, Diego. Numa situação, por exemplo, a gente está numa roda de pessoas que se dizem cristãs. Uhum. E, hipoteticamente falando, acontece de algum deles entrar nesses assuntos imorais. Se a gente não repreender eles, nós estamos pecando? Se você está junto, sim. Se você se cala, você consente. É uma obrigação em falar para ele. É uma obrigação como cristão, isso. Alertá-lo da gravidade do assunto imoral que ele está falando. Se você está junto, é como diz, eu aprendi uma coisa, se você viu, é com você. Se você está presente, é com você. E aí é o seu papel. O que Paulo vai dizer assim, ele vai dizer, portanto, não sejais participantes. É aquilo que você disse, você está numa roda de amigos. Estão tendo conversas obscenas, imorais, vergonhosas. E você se cala, você consentiu. E aí acontece de novo, você se cala de novo. Na terceira vez que você for querer falar alguma coisa, você será envergonhado. Ué, por que você não falou da primeira vez? Então você tem que demonstrar a sua atitude como cristão, a sua reprovação. Entendeu? Ou sair liberto. Ou se não houver, não é disfarçar não. Se não houver o respeito, você fala. Se a pessoa não respeitar, você se retira. Esse é o seu papel, você tem que se retirar. E quando você fala e a pessoa não continua fazendo a mesma coisa?
sai de perto Você está dele. errado, você, ó, isso aí você Exatamente. escandaliza, e a pessoa Saia de não perto vai- dele, não seja participante com ele, não continue com ele. Não continue. Mas se você- Você não continua. Não seja participante. Não seja participante. Forte isso, né? É forte. Paulo está falando, você sai fora disso aí. Não convém aos santos isso. E você perceba que essa conversa, Paulo está falando de constrangimento moral. Porque aquele que é moral será constrangido pela sua imoralidade. E a impureza aqui é de teor sexual que ele está falando aqui. Essa ganância que Paulo está falando é o desejo desenfreado carnal que ele está falando, desejar alguém. E essa palavra desejar alguém é querer para você querer dominar, você querer ser o dono daquilo. Mas isso aí é só em teor sexual ou é teor Todo- de brincadeira? De brincadeira de tudo. Isso abrange tudo. Né? Tá lá numa piada lá, imoral, zombando. Você tá lá, você crente lá, tá zombando de alguém. Então, no meu serviço é terrível, né? Porque eles xingam, Falam, mas qual é o seu papel Ela lá? mesmo fala palavrão dentro do Então. quê, sabe? Mas qual é o seu papel como cristã? Eles são cristãos? Não são. Mas qual que é o seu papel como cristã? Um crente que é pior. Não. Se você, por exemplo, outro lado, preste bem atenção. Se você está nesse meio e você é uma pessoa só, e você entre aspas, é voto vencido, porque você está sozinha. Então, dificilmente eles vão te escutar. Porque são 10 contra Eles não 1. acreditam. Mas né? aí- O que você tem que fazer? Você vai sorrir com ele? Aí é uma questão circunstancial. Você está trabalhando. Você não vai abandonar o serviço e ir embora. Você não vai fazer isso. Mas nesse caso eu tô falando de pessoas não cristãs. que Não cristãs, sim, Você tá falando sim. de pessoas cristãs. que continuam. Sim, também. Aí das pessoas cristãs é pior ainda. É pior. Pior ainda. Aí aquele que se diz cristão e está nesse movimento, aí que você tem que falar mesmo, rasgar o verbo com ele mesmo. Ó, irmão, que negócio é esse? Porque ele está invalidando o evangelho na vida dele. Às vezes eu falo pra ela, pra minha patroa, eu falei, me respeita, dona Diomar. Me respeita. Mas às vezes não é falar que você vai ser ouvido. É sua postura. Então lá, não são crentes. Agora, o que é errado? É você entrar no meio deles e começar também. Nossa, ali, tá vendo? Você ficar dando risada, você corresponder aquilo que eles estão fazendo. Olha o que tem que ser sua postura, tem que ser de seriedade. Que você não está compactuando o que eles estão fazendo. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas tá lá com o dente. Eles vão entender que você está gostando da piada. Entendeu? Você não precisa falar nada. Só o fato de você sorrir, ficar sorrindo ali, ele vai falar, tá gostando da piada, ele está consentindo. E às vezes eu tenho um pouco pra entender, então eu vou pra fora. Então nós temos que mudar. Sim, nós muito. temos que mudar muito. Porque quando a gente acaba às vezes dando risada também, fazendo Sim, sim. Só que às vezes a gente repreende, mas as pessoas mudam também, isso é difícil. Então, esse grau de moralidade, é lógico que ele está falando desse âmbito sexual, ele está mostrando, mas isso abrange a todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Se você está no meio de pessoas que não cristãs, você é cristã, convém você ficar fazendo piada? Não. E outra, piada não precisa ser sexual, viu? Qualquer outro tipo de piada que vai envergonhar ou que vai denegrir ou chocarrices contra outra pessoa. Né? Isso convém? Não convém. Por quê? Porque assim o mundo faz. Esse é um ambiente do mundo. É um ambiente do mundo sem santidade. É um ambiente de um homem sem temor a Deus. É um ambiente do homem que não tem nenhum pudor. Então, a pessoa não cristã tem que estar no meio dos crentes, ela tem que perceber a diferença. Ela tem que perceber santidade, ela tem que... Nós devemos repreender isso. Nós. E às vezes isso dentro do meio dos crentes mesmo. Às vezes no meio do crente tem cada piada, meu irmão. Você fica...
Ô, irmão, você está falando, vigia, meu filho. O que é isso? Aí vem aquela conversinha, mas nós estamos tudo no meio de crente. Eu falei, daí, piorou. Piorou, porque é um olhando para a cara do outro e fala, como você é falso, mentiroso, você prega uma coisa e faz outra. Ué, a minha responsabilidade tem que ser só fora? Ou tem que ser dentro também? Todo lugar. Em todo lugar, dentro e fora. Olhando assim, a gente fica assim envergonhado, né? Aí a gente se envergonha pelas nossas próprias atitudes. Nossas próprias atitudes. O Evangelho, ele nos constrange, né? O Evangelho nos constrange. Uma coisa... E aí ele diz que, no versículo 6, ninguém vos engane com palavra vã. O que ele está querendo dizer aqui? Cuidado, não cai na lábia não dessas conversinhas fiadas, não. Dessas conversinhas sem sentido. Essas conversinhas maliciosas. Ele está falando, toma cuidado com isso. Que aquilo que parece que é algo, parece que é algo inocente. Ele está falando isso, toma cuidado com essas conversinhas vãs. Não se engane com essas conversinhas. Com aparência de inocência, de bondade. Não, é amigável. Não, é tudo na paz, é com decência. Não, senhor. Paulo está falando, não seja participante com eles. Isso é uma postura de alguém que vive na imoralidade. Ele não tem moral, ele não tem uma ética cristã. E aí, quem é que você quer perder? Quer perder a Cristo ou vai perder os amigos das conversas imorais? Quem é que você vai agradar? Deus. Se, para que eu agrade a Deus, eu tenho que me afastar dessa amizade, porque essa amizade não glorifica a Deus. Essa amizade não glorifica a Deus. Essa amizade me contamina. Essa amizade me prejudica. É lógico que antes disso acontecer, você já fez a sua parte, você falou do Evangelho, você deu testemunho do Evangelho para ele, você alertou ele, você orientou ele, mas ele não quis ouvir. É o incontinente. Ele não presta continência a Deus. Ele não tem essa seriedade, ele não tem esse temor, é incontinente, é indisciplinável. Então a pessoa que você falou, você fala, a pessoa não quer ouvir, é uma pessoa incontinente, é indisciplinável. Ele está dizendo, não seja participante com ele, e toma cuidado com essas palavras vãs. Vigia. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. E aí a gente precisa rever, nós precisamos rever as nossas rodas de conversas, nós precisamos rever as nossas brincadeiras, dentro do cristianismo e fora dela, nós precisamos pensar o que nós vamos falar, que brincadeira, mas ele está proibindo a gente ter brincadeira, não é isso que ele está falando. Você perceba que ele vai logo no ponto, coisas imorais, coisas que não agradam a Deus. Eu não posso brincar? Pode, que seja uma brincadeira sadia. Mas toma cuidado, ele vai dizer, versículo 6. Ninguém vos engane com palavra vã. Toma cuidado com a brincadeira. Não se iluda não. Porque por estas coisas, olha irmão, isso aqui é muito sério. Por essas chocarrices, por essas impurezas, vem a ira de Deus. A ira de Deus é derramada sobre a cabeça do indivíduo. Isso me faz tremer por dentro, porque vem a ira de Deus. Paulo está dizendo, toma cuidado. E Paulo está dizendo, vocês saíram de lá, e eu estou dizendo para vocês que aqueles que permanecem lá não herdarão herança no reino de Deus. Vocês saíram de lá, vocês estavam condenados juntamente com eles. Agora o papel de vocês têm que se separar dos atos pecaminosos e morais deles. E aí a gente acha que, por que as pessoas não vão para frente aí? Por que está acontecendo tal coisa? A ira de Deus. Está achando que Deus não vai punir não? Aí foi porque por esses meios, por essas
atitudes, vem a ira de Deus. Então quer dizer então que eu fazer uma piada imoral, sensual, Deus vai se irar contra mim? Vai. A ira de Deus, ele está dizendo, ela vai vir, essa palavra que ele está dizendo, ela vai vir de encontro com você. Ela vai te pegar. Então é pecado, irmão Cristo, ficar com essas brincadeiras, com essas piadas imorais. É pecado. Atrai a ira de Deus para você. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui ele está falando, está vendo lá os filhos da desobediência? A ira de Deus está sobre eles. E quem anda e pratica esses atos, a ira de Deus está sobre eles. Isso é sério. Eu já tinha lido aqui, mas eu nunca tinha reparado. Nunca reparou, né? Por isso que é bom trazer, esmiuçar isso aqui expositivamente, porque você chama para você perceber aqui a questão. Então, está implícito na advertência de Paulo o perigo de participar das mesmas consequências do pecado no julgamento de Deus. Está implícito aqui. Paulo ele não está tampando só com a peneira, ele está deixando bem claro. Ele está falando bem claro. Esses filhos da ira, os filhos da ira, que em vez de herdeiros do reino de Deus pela graça, a parte o dom do perdão, então os homens permanecem sob a ira de Deus, devido ao pecado, sujeitos ao julgamento, ao seu julgamento, que em parte já é um fato real por estarem presentemente excluídos da vida de Deus. Que em maior parte esperam pelo dia em que todos terão de se apresentar perante o seu Senhor e juiz. Terão que se apresentar. Essa na menção de pecados específicos, ele vai mostrando essa imoralidade, esse relacionamento adicional desse pecado de avidez com o pecado da idolatria, paixão, ou seja por dinheiro, ou seja por atividade sexual desordenada, que é com efeito colocar um ídolo e um objeto de desejo no lugar de Deus. Então, para os judeus aqui, a idolatria era o pior dos pecados. E há uma parte do mandamento que é contra a cobiça. Contra essa cobiça. Então, nós temos que rever de que forma nós estamos andando. Então, Paulo mostra que eles passaram das trevas, eles passaram do reino do pecado e do diabo para a luz, eles passaram para o reino da justiça, e que eles devem então mudar o seu modo de pensar, eles devem mudar o seu modo de sentir, de agir e de comportar-se para que sejam condizentes com a posição que agora ocupam em Cristo. Eles devem mudar a posição deles, eles devem mudar o pensamento, eles devem mudar o sentir, eles devem mudar o agir, eles devem se comportar de tal forma que alguém possa dizer: olha, vai ali um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo, um que segue as pisadas de Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós. Então, caminhando em amor fraternal, olha para você ver a diferença. Caminhando em amor fraternal é caminhar nas mesmas pisadas que Jesus pisou, as mesmas atitudes, as mesmas ações, os sentimentos, com a mente de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem a mente de Cristo. Então caminhar em amor fraternal é isso. É amar como Deus amou. É viver como Cristo viveu. Buscar a graça em Cristo. É falar do Evangelho nas oportunidades da vida, nos momentos da vida, nessas oportunidades. É falar desse amor.
esse amor de Deus. Que a nossa vida não seja uma negação da nossa profissão de fé cristã. Que a nossa conduta não venha a ser uma contradição daquilo que professamos e pregamos. Que nós devemos amar também os nossos irmãos, amar os nossos inimigos. Lembrar que Deus nos amou, ainda quando nós éramos inimigos. E nesse amor nós fomos transformados para a glória dele. E pelo fato de nós sermos transformados para a glória dele, nós temos que viver de tal forma que honre esse sacrifício, essa entrega. Que nós devemos viver de tal forma, dentro da sociedade e fora dela, de forma exemplar. De forma exemplar, de um verdadeiro imitador de Cristo em todos os seus aspectos de vida aqui nessa terra. E como que nós vamos fazer isso? Eu tenho que ser como Cristo plenamente? Não é isso que Paulo está falando. Você tem que buscar a graça para que nós possamos então praticar isso. Depois, mais para frente, nós vamos falar de outro assunto e que Paulo ele vai demonstrar, e hoje aqui nós paramos sobre isso, caminhando em amor fraternal.